Vira e mexe, os pais estão questionando essa situação da paralisação das aulas. E aí, vai ter ou não redução na mensalidade? Algumas escolas até estão adotando. Creches, como é que fica esta situação? Então, sobre isso, nós convidamos o André Moura da Cunha, que é o coordenador do PROCON de Blumenau, que, aliás, né, doutor, primeiramente, boa tarde, o PROCON também está em cima dessa situação. As escolas, creches particulares, devem ou não reduzir a mensalidade nesta época, hein, doutor? Boa tarde, Alexandre. Nós temos que deixar muito claro, Alexandre, que existem três competências, né? Tem a competência da universidade, que é o ensino superior, tem a competência que é estadual, daí ali na universidade a competência federal, o estadual é a competência do ensino médio e o fundamental, e o município, que é, no caso do Blumenau, é da competência do ensino infantil. O que ocorre? Ocorre que há necessidade, sim, dessa redução, pelo fato de que os alunos não estão frequentando as aulas. Porém, eles estão com as aulas via internet. E, assim, as escolas têm nos passado que ela continua com o mesmo gasto, com o mesmo custo que ela tinha quando os alunos estavam lá. Claro, reduz a energia, reduz a água, mas a estrutura total está ali. Eles estão pagando por aquele contrato que eles têm de aluguel, eles estão pagando tudo o que tem ali, continua o custo. Então, essa é a divisão de águas. Né? Vai ter qual a redução do custo que terá lá ou não terá redução de custo. Nós estamos juntamente, o PROCON de Blumenau, juntamente com o Ministério Público. Hoje eu estive em reunião também, via online, com a promotora também, que já está em levantamento desses custos lá com a CAT, né, que é o centro que apura totalmente os gastos das escolas. As escolas apresentaram já ao Ministério Público todas as planilhas de custo que eram necessários para nós verificarmos qual é o valor que vai ser de desconto, se há desconto e qual o valor de desconto. O que nós precisamos deixar muito claro, Alexandre, é que precisa ter um equilíbrio contratual nessas duas partes. Doutor, assim, a gente sabe, né, doutor, o senhor falou da questão das escolas, elas têm as despesas, né, do dia a dia, tem que pagar professor. Nós mostramos aqui ainda, doutor, recentemente, uma reportagem, onde a gente tem creches particulares já fechando as portas porque precisam justamente dessa questão. Mas tem o lado dos pais. Muitos desempregados, com dificuldade financeira, enfim, e procurando a rede pública para a transferência dos filhos, e já é uma realidade também no estado, em alguns lugares, inclusive aqui em Blumenau não é diferente, e tem esse impacto também, né? Pode ser, está tendo aula? Está tendo, mas não é a mesma coisa de que estar lá a manhã inteira ou a tarde toda no banco escolar, né? Então, esse equilíbrio vai até onde, hein, doutor? Esse equilíbrio, Alexandre, a gente precisa entender. A escola, vamos colocar o exemplo da escola conforme a gente falou com o Ministério Público, como o PROCON está alinhado com o Ministério Público. A escola infantil, ela tem um custo X, ela não tem aquele custo como aluno nesse momento. Mas quais são as despesas que ela continua? A despesa que ela continua tendo, ela vai ter que realmente repassar o aluno. Tem as escolas também que tiveram que adaptar, os professores tiveram que adaptar, comprar algum tipo de plataforma digital para dar continuidade à qualidade no ensino à criança. Isso também é um custo que gerou a mais para a escola. Então, ele gerou a mais, diminuiu em outro e aumentou em outro. É isso que precisa ser analisado. E é através, infelizmente, só de uma planilha de todos os custos das escolas infantis que vão apresentar ao Ministério Público, como já foi solicitado, vai ser analisado, né? Então precisa ter um controle de suporte técnico do Ministério Público que está levantando tudo isso, embora o PROCON também já está fazendo o trabalho dele e solicitando essas informações para casar com as informações do Ministério Público e sim dar continuidade. O que o PROCON defende é o consumidor, mas nós precisamos entender que é uma visão nova. O coronavírus veio de uma forma nova e pegou todo mundo de surpresa. Então, precisa ser alinhado tanto as escolas, que necessitam, sim, da manutenção para que ela continue funcionando, como os pais também, que estão correndo risco, ou correram risco, ou perderam, inclusive, os seus empregos, que possivelmente não conseguirão manter aquela mensalidade do seu aluno na escola. Lembrando que esse ajustamento seria muito mais importante que fosse entre as escolas e entre os pais. Porém, segundo alguns pais nos relataram que as escolas não querem conversar referente a isso.
e aí busca um PROCON e o Ministério Público que tem que agir de uma forma universal. É claro que para cada ponto nós vamos ter um tipo de olhar. Claro, sem dúvida, né? Tem os dois lados da situação. Aproveitando ainda, doutor André, coordenador do PROCON aqui de Blumenau, aproveitando ainda, né, doutor, o gancho das escolas, a gente sabe que até dia 2 de agosto não volta nada aqui em Blumenau, né, na região. Tem aquela questão que muitos pais, doutor André, contrataram a van escolar, a famosa Topic, né? E aí não estão pagando. Mas, ao mesmo tempo, os profissionais das vans, que a gente tem um profundo respeito também, né, estão sem receber. Como é que administra essa situação também, doutor? Não tem aula, não tem Topic, mas o dono da Topic também está com um problema sério por conta disso, né? Onde é que tem esse equilíbrio também no entendimento do PROCON? Alexandre, nós temos as duas questões. Tanto é que é a Tupic, como também é no caso daquelas creches particulares, o berçário. O berçário não tem como tu fazer uma aula online para as crianças de 1 aninho até os 3, né? 0 anos até os 3. Não tem como qual é a atividade que tu vai apresentar? Sendo que o objeto do contrato do berçário é a guarda da criança, o cuidado da criança, a socialização da criança. Qual é o objeto do contrato nesse caso? É a prestação de serviço. E uma vez não tendo a prestação de serviço, nós sabemos que não há o pagamento do serviço. Isso ocorre tanto para a creche, como ocorre também para as próprias avans. O entendimento do PROCON: não tem serviço, não há o pagamento. Mas a manutenção dessas avans, quando voltarem às aulas, eles não terão mais esse preço. Não tendo a van, é isso que o pai também precisa entender, como também esses proprietários das vans e tupics. Não tendo essas vans e tupics, a procura aumenta, o preço aumenta também. Então, nós precisamos ter esse cuidado dos dois lados. O pai entender a Tupic, porém, a gente entende que não há prestação de serviço necessário que a Tupic. Mas, no outro momento, se for cancelar o contrato, vai ter a multa contratual. Por quê? Porque é para os dois lados que não está tendo aula. Tanto é que o decreto serve para o dono da Tupic, como serve também para o pai, porque não tem aula do aluno. Então, tem que ter um equilíbrio. Quando nós falamos em equilíbrio contratual, nós não pensamos só no agora. Nós precisamos pensar no depois. Uma vez essas Tupics não tendo mais no comércio para levar as crianças para as suas escolas, automaticamente quem entrar com as novas Tupics, ou a empresa que vier, ela vai aumentar porque a procura vai ser muito maior. Então, os pais precisam entender, de certa forma, que tem os dois lados da moeda. Novamente, eu digo, o olhar tem que ser para os dois lados. Mas tem essa questão, doutora, aproveitando esse gancho da Topic aqui, para a gente finalizar nossa conversa, quando você assina o contrato, vamos pegar um exemplo, é contrato anual. Vamos lá, custa R$12.000, esse é o contrato. E só que eu vou diluir isso em R$1.000 por mês, até dezembro, uma ideia, né? Só que nesse meio período você não tem a prestação de serviço. Mas esse contrato que você assinou de pacote cheio, diluindo as parcelas, doutor, como é que fica? No valor final, um exemplo que eu dei, né, chegando a 12 mil. Nós temos que dividir o contrato. Dividindo o contrato, nós tiramos os dias que não foi prestado serviço, ou no nosso caso, né, com a pandemia, nessa realidade, são meses, não apenas um dia. Perfeito. E tem que diluir, tem que conversar. Se não houver uma conversa, vai ter que sim. A primeiro momento, o Código de Defesa do Consumidor diz o quê? Não prestou serviço, se desconta o período que não foi prestado serviço. Lembrando que não há uma quebra de contrato da propriedade da Tupic ou do empresário que tem a Tupic, porque é uma pandemia. Houve uma suspensão. Nesse caso, a suspensão, ela só gera, sim, a redução do desconto na parcela, perfeito, mas não gera uma quebra de contrato. Também é para o mesmo lado para o pai. O pai não está pagando, não está quebrando o contrato. Ele só está deixando de pagar o serviço que não foi prestado naquele período. Mas tem que diluir o valor que não foi a prestação de serviço e fazer o desconto no valor total, como tu citou ali. Pega o contrato inteiro e dilui o desconto daquele tempo pertinente à não prestação de serviço. No quadro Seu Direito de hoje, aqui no Balanço Geral, conversamos com o André Moura da Cunha, que é o coordenador do PROCON de Blumenau. Doutor, muito obrigado, bom feriado ao senhor e a toda a família. Obrigado, Alexandre, um bom feriado para todos e um feliz Dia dos Namorados. Prestando muita atenção, porque esta é a hora de nós mantermos muito cuidado, porque a internet está aí, tudo muito via rede social, mas também temos que ter cuidado, porque os golpistas também estão muito à frente do que nós.